Então, pessoal, vamos começar a resolver esse método de Jacobi, né? E o exercício é o seguinte: achar uma solução aproximada, né, para esse sistema linear com a condição inicial dada. Então, a condição inicial é 0, né? E uma tolerância 0,1. Então, são os dados iniciais, né, para ser aplicado o método de Jacobi. Então, o método de Jacobi é o seguinte: nós precisamos encontrar um sistema interativo, né? Um sistema interativo dessa forma aqui. H, x, k menos 1 mais g, né? Isso vai ser isso aqui, tá? O H nós já vamos ver como que é obtido. O H é uma matriz e esse aqui é um vetor. Então veja, por exemplo, para determinarmos x1, x1 depende apenas de x0, que x0 já foi dado, mais essas duas matrizes que serão fixas. Como que é obtido H e G? Então, escrevemos esse sistema estrela nessa forma, né? Nessa forma, multiplicando a matriz vezes o vetor, já está aqui, né? E isolamos as variáveis. Isolamos x1 aqui, x2 nessa segunda equação e x3 nessa terceira. Tá certo? Então, o H é menos 0 menos meio, menos 1 sobre 4, que é meio, 0, 0, menos meio, menos 1 quarto, 0. E G, 11 sobre 4, 3 sobre 2 e 4. Então, H e G são determinados dessa forma, né? Isolando as variáveis e descobrindo as componentes de H, e esses coeficientes finais formam esse vetor G. No processo de Jacobi, o H e o G são fixos. Uma vez determinados, eles se mantêm fixos, né? O que muda, na verdade, são essas soluções aqui. Como eu já tinha falado, para encontrar x1, eu vou considerar H, que está determinado, versus x0, que foi dado, mais G. Para encontrar x2, né, é H vezes x1 mais G, e assim vai, né? Sim, mas como que vamos ter certeza de que o método de Jacobi converge para uma solução aproximada? Converge para a solução exata, né? Então, tudo depende de H. Quer dizer, a norma de H tem que ser menor que 1. Tá? Então, vou apagar aqui essa primeira parte. Né? Tem um teorema que está na apostila, né? Cálculo numérico, que garante que se a norma infinita de H é menor que 1, então o método de Jacobi tem solução. Como que é a norma infinita? É o máximo da somatória das linhas de H, o módulo, né, das linhas. Por exemplo, aqui nós temos módulo que é 0, então módulo de menos meio é meio, módulo de menos 1 quarto, 1 quarto. Somando esses dois, meio mais 1 quarto, temos 3 quartos. Aqui meio, né, mais 0 é meio. E aqui, né, novamente igual ao primeiro, 3 quartos. O máximo entre esses três números é 3 quartos. E 3 quartos é menor que 1. Isso significa que norma da matriz H é menor que 1 e, portanto, pelo teorema, o método de Jacobi converge para uma solução. Tá certo? Muito bem. Agora vamos determinar uma primeira aproximação. Então, a primeira aproximação é assim: x1 igual a h x0, que foi dado,
foi 0, 0, 0, mais g. H e g já foram determinados, como eu falei, elas se mantêm fixas, né? Então, x1, então, aproveitando esse sistema que está aqui, veja, nós sempre vamos trabalhar com esse sisteminha aqui. x1 é a primeira componente da solução 1, então aqui x1, 1 e 1, são as três componentes da solução x1, e essas aqui são as componentes da solução anterior, então aqui é 0, 0, 0, 0, 0. É só substituir para encontrar a primeira componente da solução 1, então é menos meio vezes x2, 0, que vai ser 0, menos 1 quarto, x3 é 0, x3, 0 também é 0, então vai sobrar isso aqui, né? E assim é apenas substituição, tá certo? Então suponha que a gente já encontrou x1. Então vou apagar aqui. Suponha que a gente encontrou x1, né? Que no nosso caso aí, né, vocês têm a LER 2 e na LER 2 está detalhado, né, os valores, tá? x1. Bom, como eu sei se x1 é uma aproximação razoável, uma solução boa? Isso está baseado ou tem relação com a tolerância predeterminada, que no caso foi y igual a 0,1. Isso daqui é o seguinte: o erro relativo entre x1 e x0 essa solução x1 é uma boa aproximação se o erro relativo entre essas duas soluções é menor que 0,1. Que no caso, né, como vocês podem conferir, o erro foi maior, né? Aí está feito na LER 2, no caso foi maior que 0,1. Como foi maior que 0,1, nós voltamos a fazer outra aproximação. Então vamos agora a procurar outra solução aproximada, x2. Quem que é x2? H vezes x1 mais g. Para calcular x2 basta trocar aqui 2, 2, aqui fica 1, 1, 1, 1 e 1. Fazemos esses cálculos por substituição e encontramos uma solução x2. E novamente, a pergunta é: essa solução x2 é boa? Essa aproximação do sistema é boa? Será boa se o erro relativo entre x2 e x1 é menor do que essa tolerância. Se ela é menor, para o processo e apresenta essa x2 como sendo uma boa aproximação. Se não, continua, em caso seja maior, continua e acha x3. E o processo é repetido até encontrar, né, uma solução que garante, né, que satisfaça a tolerância pré-estabelecida. Tudo bem, gente? Os detalhes, né, para esse exercício se encontram na LER 2, né? Apenas ter cuidado, né, porque nos exercícios a gente está pedindo para considerar um arredondamento de até 4 casas decimais. Então, cada cálculo que vocês façam, sempre façam um arredondamento em 4 casas decimais. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, pessoal. Então, para terminarmos essa segunda videoaula, vamos fazer um exercício relacionado com um método para encontrar, ou métodos, na verdade, para encontrar soluções de equações, ou então zero de funções. Os métodos que vamos ver é o método da bisseção e o método de Newton, tá? Então vamos resolver o exercício que foi dado na LER 2, que trata da solução. Então esse aqui é bisseção e Newton. Então vamos encontrar
vamos encontrar uma aproximação para a raiz dessa equação, certo? Vamos rever alguns conceitos, né? Alguns conceitos sobre os métodos de aproximação. O método da bisseção, por exemplo, vamos lembrar, né? Suponha que nós temos uma função e aqui tem uma raiz. Suponha que estamos atrás dessa raiz aqui, vamos considerar essa raiz. Nós partimos, né, de um intervalo onde se encontra essa raiz. Nós temos que ter esse intervalo por algum método, né? E a primeira aproximação é, como sabemos, os extremos do intervalo, é a média desses extremos, né? Que no caso deve estar por aqui, né? Veja, já temos essa primeira solução. Para formar o próximo intervalo, não podemos considerar esse aqui, por exemplo, esse intervalo aqui, porque nesse intervalo não existe raiz. Você veja claramente, né? Nesse ponto, nós temos que a função é negativa e nesse ponto a função também é negativa. O produto é positivo, então aqui não se encontra a raiz. Então temos que considerar esse extremo e este. Então mais ou menos reduzimos pela metade o intervalo de busca da raiz. Como estamos agora considerando esse e esse, novamente fazemos a média, que seria a nossa próxima aproximação da raiz, né? Agora, quem será nosso intervalo? Vai ser esse extremo e esse outro. E veja, então o método da bissecção é o seguinte: nós temos um intervalo inicial e a gente vai afunilando, né, limitando a nossa raiz até estarmos bem próximos até atingir o critério de parada. A solução, o erro relativo entre a solução atual e a solução anterior tem que ser menor que uma tolerância pré-estabelecida. Isso aí é o método da bisseção. E o método de Newton? Tem o mesmo exemplo, né? Veja, o método de Newton, ela começa com um valor inicial, x0, né? Que tem que estar perto da raiz também, tá certo? Por algum método você tem que determinar uma boa aproximação inicial, porque esse método depende exclusivamente de uma boa seleção do valor inicial. Então, qual que é a ideia do método? Nós traçamos aqui a função e traçamos aqui vai ser x0, f de x0. Aqui traçamos o plano tangente, a reta tangente. Isso aqui seria a nossa segunda, aqui reta tangente. Esse aqui é x0, então esse aqui é x1. Novamente traçamos aqui, veja, nos leva bem próximo da raiz. Esse aqui é x2. E assim vai, tá, gente? Vai até estarmos bem próximos da raiz, o que consideraríamos uma boa aproximação. Em todos os dois casos, se utiliza sempre um critério de parada, né? O erro relativo entre a solução atual e a solução anterior tem que ser menor que uma tolerância pré-estabelecida. Muito bem. Nesse caso aqui, né, como sabemos, como eu acho o intervalo inicial ou como eu acho o valor inicial, o chute inicial, para o método de bisseção, o método de Newton? Você recomenda, né, caso não tenhamos como dado esses dados iniciais, esse valor inicial, né, o intervalo inicial, se aconselha construir um gráfico via software. Aí, né, a gente que estuda matemática, nós temos que ter algumas ferramentas à disposição para nos ajudar a resolver problemas, como esse, por exemplo, né? Nós precisamos conhecer algum software que plote gráficos. E aí, a escolha é livre, tá? Não é exigido um determinado software. Tem vários softwares livres no mercado que vocês podem baixar, né, da net, né, e construir os gráficos. Por exemplo, alguns softwares são WinPlot,
outro software é Grafmática, né? Outro software GeoGebra, etc. Né? Então tem vários aí à disposição que são livres e que a gente precisa realmente manejar, né? Saber utilizar isso para resolver os exercícios. Bom, se a gente não tem uma ideia boa de onde que se encontra a solução, existe a possibilidade de utilizarmos o método gráfico. O método gráfico é o seguinte, né? Ela separa essa equação em duas. Né? Por exemplo, aqui também existe a liberdade para separarmos em duas partes essa equação. Vamos seguir ao que está na LER 2, ele separou da seguinte forma. Colocou assim, 2 menos 3x² igual a seno de x. Né? Veja que é a mesma equação, tá? Então, apenas passamos 2 para esse lado, 3x² para esse lado, e aqui ficou seno de x. Então, observe o seguinte, o x que resolve essa equação, tem que resolver essa equação também. Né? Quer dizer, se eu considero isso como uma função f1, e esse aqui como uma função f2, então o x que resolve esse f de x igual a 0 é o mesmo tal que f1 de x igual a f2 de x. Tá? Que na hora de avaliar em f1 e f2 me dá a mesma imagem. Tá? E isso nos leva à possibilidade de poder graficar essas duas funções por separado. Né? E isso que nós fizemos utilizando o software, né? Esse software foi o MATLAB, mas como eu falei, a escolha do software é livre. Né? Então, no método gráfico, ela me dá dois valores. Ele me dá dois valores e entre menos 3, estou fazendo assim. E aproximo daqui de menos 1. Aqui menos 1 e aqui 1. Bom, mais ou menos isso. Então, olha só, os dois gráficos se encontram, né, ou se intersectam nesses pontos. E é justamente o que eu quero, né? Eu estou procurando x que satisfaça as duas equações. Então, são as interseções dos gráficos. Isso nos dá a ideia de quantas raízes tem essa equação e onde estão localizadas. Por exemplo, veja que essa raiz aqui é uma raiz negativa e está próximo de menos 1. Essa aqui é uma raiz positiva e está próximo de 1. Né? Tenho duas raízes. Então o problema está falando o seguinte: obtenha uma aproximação da raiz positiva dessa equação. Então eu descarto essa raiz e nossos esforços estão agora em aproximar uma solução dessa função para essa raiz próxima de 1. Aí, pelo método da bisseção, eu preciso ter um intervalo inicial. O intervalo pode ser escolhido, então, um pouco antes de 1, né? Então, esse aqui seria um intervalo, por exemplo. E o valor inicial para o método de Newton? Para o método de Newton, o valor inicial tem que ser próximo da raiz. Então, por exemplo, esse x0 aqui, ou pode estar aqui, aí a escolha é sua, né? Bom, os dois métodos, na verdade, são bastante simples de serem usados, né? O método da bisseção, como eu falei, o único cuidado que a gente tem que levar em consideração é que nosso próximo intervalo tem que conter a raiz, né? Como eu falei aqui, né? Vou fazer de novo.
Acho que esse exemplo ficou bom para explicar. Né? Suponha que nós começamos com esse intervalo. Esse aqui vai ser o A, esse aqui é a B. Nossa primeira aproximação vai ser A mais B sobre 2. Isso deve estar na metade aqui. Isso aqui vai ser x0. Certo? Preciso gerar outro intervalo, um novo intervalo. Se eu considerar esse extremo e esse valor x0 como intervalo, veja que aqui não se encontra raiz. Então não posso utilizar esse intervalo aqui. O intervalo que eu utilizar é este, com extremo A, inferior a e superior x0. Apenas isso, gente, que vocês têm que levar em consideração. Uma vez estabelecido isso, o x1 deve ser A mais x0 sobre 2. E em cada passo tem que comparar, né? Tem que ver se essas aproximações já satisfazem a tolerância. Né? Por exemplo, aqui x1 menos x0 sobre x1 módulo tem que ser menor que a tolerância pré-estabelecida. No exemplo aí nesse exemplo aí, a tolerância, por exemplo, é 0,1. 0,1. Então, cada vez que eu tenho uma nova aproximação, eu tenho que ver se essa tolerância está sendo garantida. Caso contrário, eu tenho que continuar procurando por uma aproximação até atingir. Aqui o método de Newton. O método de Newton é mais fácil ainda, porque nós temos já uma função iterativa. Xk igual xk menos 1 menos f de xk sobre a derivada xk. Esse sistema, né? Sistema iterativo. Para acharmos x1, por exemplo, vai ser x0, isso aqui é a x0, a condição inicial, menos f de x0 sobre a derivada x0. Tá certo? Então, e aqui nós vamos ter x1 e temos que ver que se x1 satisfaz a minha condição, o critério de parada, quer dizer, x1 menos x0 sobre x1 menor que y. Se sim, x1 é a minha aproximação procurada. Se não, né, se é maior que esse y, então continuamos fazendo procuramos outras aproximações. Então aqui deve ser x2, x1, x1, x1. E assim vai o método até atingir a tolerância pré-especificada. Em todos os dois casos, gente, o cuidado que devemos ter é que os números que estamos obtendo aqui têm que ser arredondados em até 4 casas decimais, tá certo? Para termos uma coerência aí das aproximações. Então, pessoal, isso aí de forma bastante geral, uma explicação sobre como funcionam esses métodos. Logicamente que os detalhes, né, vocês têm que fazer isso utilizando uma calculadora científica ou então um software, gente. Muitos falam assim, não tenho uma calculadora científica, eu tenho que comprar uma calculadora científica para calcular seno de x, por exemplo, ou exponencial de x. Não, gente, vocês podem utilizar o software também. Existem softwares que as funções já estão prontas para serem usadas. As funções trigonométricas, as funções exponenciais, as funções logarítmicas. Você não precisa comprar uma calculadora científica, mas abram um software e avaliem esses números aqui. Tá? Sempre arredondando para 4 casas decimais. Então, pessoal, eu espero que essa videoaula, apesar de ser curta, né, tenha dado algumas dicas, né, e orientado os seus estudos. Logicamente, que uma disciplina de cálculo numérico não se aprende apenas olhando, mas fazendo, é na prática. Então, a gente tem que fazer vários exercícios, né, para errar menos nas provas, por exemplo. Né? É muito comum a gente, pela necessidade de termos, de lidarmos com cálculos, com calculadora, é muito comum os erros. Então, quando que a gente vai errar menos? Quando a gente praticar, né, mais.
esses exercícios. Recomendo fortemente vocês obter uma calculadora, tá, gente? Né? Apesar de que não precisa para apresentar as tarefas, mas vocês terão que trazer uma calculadora para resolver os exercícios da prova. Então, na prova vai ser permitido o uso de calculadora científica, tá, gente? Então, é indispensável vocês já nas mãos dessa calculadora começar a exercitá-lo, né? Exercitar com os exercícios que a gente está vendo nesse capítulo. Pessoal, então eu vou parar por aí e agradeço a sua atenção e nos vemos na próxima videoaula. Obrigado.